Olá pessoal, Adriano aqui. Hoje com a questão 55 da AFA 2022, prova A. A questão diz o seguinte: considera a função real f de domínio D contra o domínio real, definida por f de x igual a seno de x sobre a cossecante de x menos cosseno de x sobre a secante de x. Marque a alternativa correta. Vamos ver as alternativas de forma rápida. Letra A, o conjunto imagem de f é o intervalo entre menos 2 e 2. Letra B, f é decrescente se x pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2. Na letra C, o domínio é o conjunto dos números reais, tais que x é diferente de k vezes π, com k pertencente a inteiros. E a letra D, o período de f é π. Então, para a gente analisar, a primeira coisa é observar que isso aqui provavelmente vai recair numa função do tipo seno, ou do tipo cosseno, ou do tipo cossecante, ou do tipo secante, certo? Vai recair em uma dessas 4 tipos de funções. Pode ser tangente também, pode recair na cotangente, mas do jeito que ela está aqui, eu não consigo dizer qual o comportamento dessa função. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é simplificar a expressão da função f. Então, para isso, a gente observa primeiro que a cossecante é o inverso da função seno e a secante é o inverso da função cosseno. Ou seja, isso aqui, a cossecante de x é o inverso do seno e a secante de x é o inverso do cosseno. São definições da cossecante e da secante. Então, usando isso aqui nessa expressão, a gente vai ter isso aqui. F de x igual a seno de x sobre a cossecante, que é 1 sobre seno, menos cosseno de x sobre a secante, que é o inverso do cosseno. Certo? E daqui eu posso simplificar multiplicando nessa parte aqui, essa parcela, numerador e denominador por seno de x, e essa parcela multiplica o numerador e denominador por cosseno de x. Quando eu fizer isso aqui na parte do seno, eu vou ter seno vezes seno, isso aqui vai dar seno ao quadrado de x, e o denominador, quando eu multiplico o seno, vai ficar seno de x sobre seno de x, que dá 1. Então o denominador aqui é igual a 1. Da mesma forma, o cosseno de x aqui, se eu multiplicar por cosseno de x, eu vou ter o cosseno ao quadrado de x. E o denominador eu vou ter cosseno de x dividido por cosseno de x, que dá 1. Então a expressão recai nessa, certo? Só tem um detalhe aqui, uma observação, é esse salto dessa etapa para essa. Por quê? Veja que a função f, do jeito como ela foi definida, ela envolve termos aqui no denominador que podem causar alguma indeterminação. Por exemplo, essa cossecante pode ir para infinito, dependendo do valor de x, ou pode ir para zero. Certo? Da mesma forma a secante. Certo? Então, para isso, antes de fazer essa etapa, a gente tem que certificar de que para quais valores de x essa expressão é válida. Né? Se existe algum valor de x que torne essa expressão indeterminada. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é se o denominador pode se anular. Para o denominador se anular, eu tenho que ter 1 sobre seno de x igual a zero. Só que a função seno ela é limitada nesse intervalo. Seno de x é limitada ao intervalo entre 1 e menos 1. Então, quando ela assume o valor máximo 1, esse 1 sobre seno vai para 1, certo? Então, o seno aqui, para isso aqui dar zero, o seno teria que ser um número muito grande, tendendo a infinito. Para 1 sobre o número tendendo a infinito, dá zero aqui. Mas seno está limitado nesse intervalo, entre menos 1 e 1. Então, esse denominador não pode se anular aqui. E pelo mesmo raciocínio, o cosseno também é limitado a esse intervalo, entre menos 1 e 1. Logo, aqui também não pode acontecer de dar um denominador igual a zero. Certo? O que pode, uma outra dificuldade seria
quando o seno aqui se anula, porque eu tenho uma nova fração aqui, tem 1 sobre seno e 1 sobre o cosseno. 1 sobre seno, se esse seno aqui for para zero, isso aqui pode gerar uma indeterminação do tipo 1 dividido por zero, certo? Mas vamos observar o que acontece, por exemplo, com esse denominador. Vamos supor que o seno aqui tende a zero. Então eu vou colocar essa expressão aqui, seno de zero dividido por 1 sobre seno de zero, certo? O seno de zero, a função seno, quando o ângulo é zero, isso aqui vale zero, certo? E aqui eu vou ter 1 sobre zero aqui, não é isso? Só que o que acontece é que quando esse x aqui for zero, eu teria uma indeterminação aqui da forma 1 sobre zero, isso aqui tenderia a infinito. Isso aqui tende a mais ou menos infinito. Eu teria uma indeterminação da forma zero dividido por infinito, ou zero dividido por menos infinito. Veja que quando esse seno vai a zero, a fração tenderia a zero, certo? E ao denominador aqui, 1 sobre seno, quando o x tende a zero, o 1 sobre seno tende a infinito, o que vai levar também essa fração a tender a zero. Então, no geral, independente do numerador aqui ter essa indeterminação, essa fração vai tender a zero, certo? Então, ela não vai gerar uma dificuldade, não vai gerar uma indeterminação, porque tanto o numerador quanto o denominador tendem a jogar a fração para zero, certo? Então, mesmo no caso onde o seno é zero, ele não vai gerar uma indeterminação. Veja que isso aqui vai tender a zero, né? Que essa expressão aqui vai tender a zero. E esse aqui, o cosseno, quando o ângulo é zero, o cosseno é 1, eu vou ter 1 sobre 1, que é 1, né? Então aqui não gera nenhuma dificuldade e aqui vai tender a zero. Da mesma forma, se eu aplicar esse raciocínio para quando o cosseno tende a zero, eu vou ter a mesma indeterminação, 0 sobre infinito, que também vai tender a zero. Então, independente do valor de x, mesmo que nesses casos onde poderia causar uma dificuldade, a função permanece definida, certo? Então, observe que para qualquer valor de x, a função f é definida. Então, a primeira conclusão que eu posso tirar é em relação ao domínio da função. O domínio dessa função é o próprio conjunto dos números reais, certo? Sendo isso aqui verdade, a gente já pode descartar aqui a letra C. A letra C diz isso aqui. O domínio é conjunto dos números reais dos valores de x pertencentes a reais, tais que x é diferente de k vezes π, com k inteiro, k pertencente a z. Então ele já está excluindo valores de x dessa forma aqui, múltiplos de π, múltiplos inteiros de π. Mas como a gente já concluiu, o domínio é D, então a letra C é falsa, certo? Bem, eu guardei aqui a informação sobre o domínio. A próxima etapa é observar que a expressão aqui, seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x, ainda não me permite dizer muita coisa sobre o período, sobre onde ela é crescente ou não é decrescente, porque o estudo normalmente das funções trigonométricas são em torno das funções seno, cosseno, tangente, cotangente, e não essas expressões que envolvem o quadrado dessas funções. Então, a próxima etapa, a próxima observação é lembrar uma relação trigonométrica envolvendo o quadrado de funções, das funções seno e cosseno, com arco duplo, com o valor de ângulo 2x, que é essa relação aqui. Primeiro, essa relação genérica que é cosseno de A mais B, cosseno do ângulo A mais o ângulo B, é igual a cosseno de A cosseno de B menos seno de A seno de B. Se eu substituir A e B por x, trocar as variáveis aqui, substituir todas elas aqui por x, eu vou ter, isso aqui vai se transformar no cosseno de 2x, x mais x, igual a cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado de x, menos seno de x vezes seno de x,
seno ao quadrado de x, certo? Veja que ela envolve funções, os quadrados das funções seno e cosseno e o arco duplo da função aplicado na função cosseno. A diferença dessa expressão que está aqui para essa é que isso aqui é o negativo dessa expressão aqui. Veja que aqui está cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Aqui está seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Está com o sinal invertido aqui, né? Então basta multiplicar isso aqui por menos 1. Se eu fizer isso aqui vezes menos 1, multiplicar aqui dos dois lados da igualdade, né? Eu vou ter exatamente a expressão que está aqui. Então eu já posso concluir que o f de x é igual a menos o cosseno de 2x, certo? Essa expressão agora é fácil de analisar porque envolve somente a função cosseno desse arco duplo e está multiplicado por esse número aqui por menos 1. A gente já chegou nesse resultado aqui, f de x igual a menos cosseno de 2x. Para conseguir estudar as outras alternativas, a gente tem que entender como é que a função cosseno ela se altera quando eu multiplico ela por um valor, no caso menos 1, e quando o ângulo, esse ângulo aqui que é 2x, depende desse valor que está multiplicando o x, certo? O que é que esse número aqui, que multiplica o x, vai alterar com relação à função cosseno? Então vamos estudar isso separadamente. Eu vou estudar primeiro isso aqui, o cosseno de 2x, e depois ver o que o sinal de menos vai alterar, certo? Para isso eu vou desenhar primeiro o ciclo trigonométrico. Aqui o eixo cosseno, e aqui o eixo dos senos, e aqui um ângulo de abertura θ, certo? Para a função cosseno, veja que quando eu percorro esse ângulo aqui no ciclo trigonométrico, o cosseno é a projeção desse ponto que está no ciclo, em cima do círculo, dessa circunferência aqui, né? Sobre o eixo, certo? Cada ponto vai gerar uma projeção no eixo, certo? E assim por diante, cada ponto que eu percorro aqui no ciclo. Então a função cosseno, para que ela varie num ciclo, o ângulo θ ele tem que percorrer todo o ciclo trigonométrico, que corresponde ao ângulo de 2π radianos, certo? Então o período, vou chamar dessa maneira aqui, período da função cosseno de θ é igual a 2π radianos, certo? Com relação à variável θ, certo? Agora, ao invés de θ, se eu gerar uma nova variável aqui, a variável x tal que θ é igual a 2x. Isso aqui corresponde a dizer que x equivale a metade do valor de θ, certo? Se eu ao invés de estudar a função cosseno de θ, eu mudar minha variável para x, chamar e fazer essa relação aqui, θ igual a 2x, e ver como é que esse ângulo aqui vai se comportar à medida que x varia, certo? Qual o período da função com relação à variável x, não mais com relação a essa variável θ. Primeira coisa, como θ é um número real, eu vou colocar num eixo aqui, vou botar esse eixo aqui, correspondendo os possíveis valores de θ dentro de um período, que varia de 0 até 2π dentro de um período, 2π radianos, certo? O que acontece com os valores de x, se eu colocar aqui no outro eixo, e nesse eixo vai estar os valores de x. Como é que os valores de x se relacionam com os valores de θ, certo? Para cada valor de x. Para isso, a gente vai pegar alguns pontos notáveis dentro do ciclo para fazer essa análise, certo? Então veja primeiro que para esse ângulo θ aqui, de 0 radianos, eu tenho x igual a metade de 0, que é 0. Então aqui vai ser 0 também. Então, deixa eu fazer assim. Vou botar esse ponto, tá relacionado a esse. Aqui é 0 também, certo? Vou pegar esse próximo ponto aqui do ciclo,
que é com abertura de π sobre 2 radianos. Então vamos ver aqui, π sobre 2 corresponde à metade da metade. Aqui é π sobre 2. Para θ igual a π sobre 2, x vai ser metade de π sobre 2, π sobre 4. Então, vamos ver aqui mais ou menos metade. E aqui um valor de π sobre 4. Então, esse ponto está correlacionado com esse. Quando, nesse próximo ponto aqui, quando θ vale π radianos, esse ângulo aqui, essa abertura corresponde a π, o valor de x vai ser metade de θ, metade de π, π sobre 2. Então, quando o θ for π, o x vai ser π sobre 2. π sobre 2 está relacionado aqui a π para θ igual a π. Para o próximo ângulo de θ, nesse ponto notável aqui, igual 3π sobre 2, essa abertura aqui é de 3π sobre 2, corresponde a esse ponto aqui, eu vou ter x igual a metade de 3π sobre 2, que é 3π sobre 4. Então 3π sobre 4 está mais ou menos aqui, 3π sobre 4. E aqui. E para θ igual a 2π, quando ele percorre o período completo, x vai ser metade de 2π, que é π. Então, quando x vale π, corresponde a θ igual a 2π. Certo? Então, veja que com relação à variável x, basta x variar de 0 a π para que a função cosseno percorra um período, certo? Como, se eu mudar a variável aqui, θ por x, para x, eu vou ter um novo período aqui, certo? Vou botar aqui embaixo. Com relação à variável x, a função cosseno de 2x, ela tem um período, né, igual a π. Por quê? Porque basta x variar de 0 a π para que a função cosseno de 2x percorra o ciclo total, certo? De 2π radianos. Então, o período da função cosseno de 2x é π. Se a gente olhar nas alternativas, a letra D afirma isso. Veja que essa função é cosseno de 2x, certo? Só que a função que a gente quer estudar, na verdade, é f de x, que é essa função cosseno de 2x multiplicado por menos 1. Veja que o período não vai se alterar quando eu multiplico o f por menos 1, porque o que vai determinar o ciclo, ou um período dentro do ciclo, é a variação do ângulo θ. Como θ é igual a 2x, multiplicar a função f aqui por menos 1 não vai alterar esse estudo aqui, certo? θ varia de 0 a 2π, corresponde a x variar de 0 a π. Então o período não vai mudar, certo? Então dá para concluir logo que o período da função f de x está na letra D, né? A letra D afirma isso. O período da função f é igual a π, certo? E para ver o conjunto de imagem e onde a função é crescente ou decrescente, vamos fazer o gráfico dela para ver essas alternativas, já a e a b, que a gente não viu ainda, né? Bem, para isso vamos fazer o gráfico. Vamos partir do gráfico de cosseno de x. Vou desenhar aqui o eixo x e a função cosseno de x. A função cosseno, ela vale 1 para θ igual a 0. Ela passa por 0 aqui quando x é π sobre 2, depois vem no mínimo para x igual a π, volta a 0 para x igual a 3π sobre 2, depois cresce de novo até 1 quando x é igual a 2π, certo? Então tem esses pontos aqui, aqui é 3π sobre 2, aqui é π, aqui é π sobre 2, e aqui é 0, certo? E a função cosseno ela se repete, né, indefinidamente,
O que acontece agora se eu mudar o x por 2x? Como seria a função cosseno de 2x? X cosseno de 2x. Como a gente tinha feito antes no estudo do período da função, a gente viu que se aqui é para um ângulo θ e aqui é x, e onde θ é igual a 2x. A gente viu que para θ variando de 0 a 2π, x vai variar de 0 a π, certo? E que todos esses pontos aqui, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, eles acontecem para a variável x nas metades desses valores, né? Para esse ângulo aqui de π sobre 2, na variável x corresponde a π sobre 4. A gente viu isso aqui. A gente viu aqui π sobre 2, π, 3π sobre 2, e aqui esses valores, né? De π sobre 4, de π sobre 2, de 3π sobre 4 e π, esse π aqui, certo? Então, o gráfico vai ser semelhante, sendo que esses pontos notáveis aqui, quando ele é máximo, quando atinge o zero, quando atinge o mínimo, o zero e o máximo novamente, vão acontecer para esses respectivos pontos. Então, ela vai ser o mesmo gráfico, só que mais espremidinho. Tem o mesmo perfil, só que ele é mais achatado, né? Como se espremesse a função cosseno de x e ela varia mais rapidamente à medida que x varia, certo? Então, essa seria a função cosseno de 2x. Se eu multiplicar por menos 1 aqui, eu vou ter a função dada f de x. Certo? O que é que vai mudar com relação à função cosseno de 2x? É que quando eu multiplico por menos 1, toda a região onde a função cosseno de 2x é positiva, a função menos cosseno de 2x vai ser negativa. Então, ela vai ter o mesmo perfil disso aqui, só que onde ela é positiva, ela passa a ser negativa, e onde ela é negativa, ela passa a ser positiva. No que é negativo, passa a ser positivo, e o que é positivo passa a ser negativo, certo? Então, ela seria mais ou menos assim. Então, ela vem por aqui, passa por π sobre 4, chega no máximo em π sobre 2, volta a zero em 3π sobre 4 e chega no mínimo em π. Aqui é menos 1 e aqui é 1. Aqui é f de x, certo? Então, olhando as alternativas, primeira letra A afirma que o conjunto imagem de f é o intervalo entre menos 2 e 2. Veja que o máximo da função ocorre em 1 e o mínimo menos 1. Então, o conjunto imagem de f, vou botar aqui, o conjunto imagem, ele está limitado no intervalo entre 1 e menos 1, certo? Logo, a afirmativa A é falsa. A letra B afirma que f é decrescente para x pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2. No intervalo de 0 para x aqui, variando de 0 a π sobre 2, nessa variação aqui, eu vejo que a função ela é crescente. Ela vai crescendo aqui quando x varia de 0 a π sobre 2. Logo, também a letra B é falsa, né? Então, é isso.